Não deves abrir as gavetas fechadas. Por alguma razão as trancar. E teres descoberto agora a chave é um acaso que podes ignorar. Dentro das gavetas sabes o que encontras. Mentiras. Muitas mentiras de papel, fotografias, objetos. Dentro das gavetas está a imperfeição do mundo. A inalterável imperfeição. A mágoa com que repetidamente te desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém mais sábio que tu, há um mês, há um século, não importa. Há nomes que ficam sem empréstimo nas agendas. Transitam de ano para ano por inerência ao desleixo. Por vezes o nome próprio é uma referência obscura e nunca houve apelido. Os números, em poucos anos, passam de mnemónicas a criptogramas. Indicam sem dúvida que nos cruzamos com gente que se cruza connosco, que trocámos telefones, ou se trocássemos alguma coisa, mas tudo muda. Os conhecidos tornam-se amigos e depois desconhecidos. Estes nomes posso arriscá-los como se fosse velho e eles mortos. Mas os números, como uma praga, acumulam-se, escritos com tintas diferentes e por vezes nas letras erradas. Não posso desfazer-me das agendas, nem começar uma todos os anos, mas já não sou o mesmo. Os números observaram as minhas idades e talvez pudesse agora marcar este, que não me diz nada, e contar tudo a alguém que não se lembra de mim. Era a minha altura. Um livro em cima da cabeça marcava o lugar que um lápis semestralmente riscava na parede da cozinha. A única sabedoria dos ossos, crescerem com uma teia sólida de um propósito e a anatomia mais transparente. Centímetro a centímetro, espigava o corpo imaginário, essa contabilidade que era assim íntima, pictórica, como uma cena burguesa. Traço a traço, a parede da cozinha tornou-se rupestre, a infância uma ternura assustadora. Esta era a minha altura. Agora sou tão mais alto e mais pequeno. Está escrito num papel, Asa Pep. Cifra obscura, não é a primeira vez que surge do nada, numa gaveta, dentro de um livro. É o meu Rosebud. Assim pensarão as gerações que virem escrito nestes papéis que vão queimar este nome fantástico, refrão encantatório. Fique dito, meus herdeiros colaterais, Asa Pep não tem sentidos misteriosos. É apenas a mais simples mnemónica sobre o que sucede às palavras. Fórmula liceal, útil talvez no exame. Ouçam bem o meu maior segredo. Aferze, síncope e apócope, prótese, epênteses e paragóis. Nos funerais encontramos a família. Nunca fomos tão claros como no luto e nas memórias anedóticas que amenizam o morto. Que sangue é o teu para que o meu se assemelhe? Alguns velhos trazem flores que já ofereceram nos casamentos. E entre eles decidem que somos uma família. Conhecem os primos, que não conheço. Lamentam a sorte daqueles cuja sorte é conhecida. São ainda mais graves do que nós e usam diminutivos carinhosos. O meu nome far-se-á pó com o meu corpo. Pensa uma mulher que já é viúva. Há irmãos completamente mudos e as crianças jogam à cabra cega. Seguimos em cortejo com pontas gravatas. O vento não percebe que morreu gente. 10 pessoas acompanham o padre. Os outros já não se lembram das orações. 10 pessoas pensam no que têm pela frente. Os outros acompanham o caixão. O coveiro mais novo, dentro de pouco tempo, enterrará o mais velho. Este poema começa por te comparar com as constelações, com os seus nomes mágicos e desenhos precisos, e depois, um jogo de palavras indica que sem ti a astronomia é uma ciência infeliz. Em seguida, duas metáforas introduzem o tema da luz e dos contrastes petrarquistas que existem na mulher amada, no refúgio triste da imaginação. A segunda estrofe sugere que a diversidade de seres vivos
prova a existência de Deus e atua, ao mesmo tempo que toma um por um os atributos que participam da tua natureza e do espaço criador do teu silêncio. Uma hipérbole, finalmente, diz que me fazes muita falta. Atravesso o domingo que falta para te voltar a ver, como se o hálito e o fogo frescos e abertos fossem as estações que ponho nos telhados. Neste momento somos o mesmo corpo, apesar de ser noite quando em minha casa é dia. Temos uma noção geométrica de todas as coisas e, no entanto, entendemos uma verdade de cada vez. Temos um medo triste, ansioso, solene, uma oscilação que respira e nem sabemos como, um gesto que dispersa a sombra nas veias, o nosso corpo ignorante sujeito a tudo. Talvez giremos no ar como Paulo e Francesca, mas eu passei muitos domingos sem o teu corpo e não há vento que desfaça o que o vento nos fez. Aqui estamos, atravessando sem saber o nosso destino, à espera que o próprio caminho o torne evidente, mas não. Somos todos assim metropolitanos, urbanos. Saímos da estação errada, lemos cabeçalhos, vemos o envelhecimento nos rostos que connosco através de túneis dantescos clichê. E pensamos, ou dizemos agora que pensamos, que há um plano que nos ultrapassa, rodoviário. Um plano subterrâneo, de linhas que se cruzam com as linhas da mão, intersetadas em cores, e com o guarda-roupa do nosso tempo, o capitalismo tardio. Atravessamos, atrasados, sob o sol que imaginamos em cima, platónico, interrompidos pelo parênteses irónico da consciência, que talvez queira fazer a diferença, mas não faz nada. Nada. O taxista diz-me que a poesia pertence a uma idade teológica e que hoje temos de tornar a vontade uma realidade objetiva. As imagens, diz, deixaram de ser uma ideia e agora são uma representação. E, de acordo com a sua experiência, um cruzamento não é um símbolo, mas uma necessidade, decisão. O taxista diz que, no sentido etimológico, a filologia é uma perversão e que prefere os romances policiais e o naturismo. Sempre que experimento alguma coisa, diz, vejo que somos mais sólidos do que a aprendizagem e que chamamos frases aos nossos alibis. As pessoas não têm mistério nenhum, diz. São apenas diferentes. Viajam no banco de trás e contam as mesmas histórias. Eu levo toda a gente onde me pedem, mas nunca ninguém chega a tempo ao lado nenhum, diz o taxista. E eu dou-lhe dinheiro um pouco acima do preço e digo, está bem assim. No improvisado salão paroquial, velhas cadeiras desalinhadas anunciavam um filme sobre a vida de Cristo. Éramos crianças, veraneantes, figueirenses, crianças comungantes, mas ainda sem tormenta, e com os adultos, curiosos ou tomados de fastio, fomos, 8 da noite, para a vida de Cristo. Mas alguém trocou os filmes ou espalhou o carnavalesco engano, e logo na primeira bobina entendemos que não era a Palestina que o facho de luz coerente projetava no ecrã tão amador que só podíamos chamar pantalha. E aos poucos entramos na narrativa. Vera Cruz, western heráldico, napoleónico, quase operático. Morria gente que ressuscitava fora de campo. E houve quem achasse que, não sendo sobre Cristo, era a fábula imprópria antes de dormirmos. Mas o acampamento estival das crianças tomava partido, vitoriava, abraçava com braços pequenos o efeito de alienação, as sombras humanas. Julgo que brilhavam no fim os nossos olhos infiéis, belicosos, inimigos de Maximiliano, esvaída para sempre a surpresa, a pureza, o motivo de fascínios, a noite clara. Nunca mais foi a mesma, a vida de Cristo. Vencido do catolicismo, sem plural que me conforte ou confronte, sem um ogro gratuito conveniente de uma geração que me console. Vencido eu porque ele primeiro, caduco para séculos sem tragédia, ou sem a dolorosa comédia da sua teoria que nos rasga por inteiro, débil, negociado, luz lúdica de lâmpada de solar, em trânsito para saberes provisórios, da mágoa ao magma nomeado. Vencido e convicto de vencido, sem voto, mas no temor e tremor compulsório perante este velho móvel dos avós,
o oratório. Obrigado.